Bom dia, meus irmãos. Então nós vamos começar sem a só o áudio, mas não visual. Ontem nós tivemos, os irmãos sabem, a reinauguração da agora congregação nossa e várias situações aconteceram aí, porque a gente teve que mover alguns equipamentos para lá. Então eu estou aqui com esse daqui esperando chegar o módulo e usando esse daqui e assim vai, né? E sem a projeção. Mas, amém, aleluia, amém. Vamos orar e começar a nossa EBD de hoje, continuação da lição número 1 que começamos da semana passada. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra e pelo aprendizado que podemos ter a cada manhã com ela. E por estarmos aqui nesta manhã, nos voltando, ó Deus, para a Tua presença, ao redor da Tua palavra, e com um texto tão maravilhoso à nossa frente, não apenas agora, mas nos próximos domingos. Oramos, ó Pai, para que o Senhor derrame do entendimento, da compreensão do Teu Espírito sobre cada um de nós, a iluminação do Teu Espírito, e possamos aprender com a Tua palavra hoje abundantemente. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, é claro, nós estamos percorrendo a carta de Colossenses, acabamos de começar, e o tema da nossa matéria é a suficiência de Cristo, uma exposição de Filipenses. Na semana passada, nós apenas cobrimos o ponto número 1, a estrutura da carta, certo? E fomos apenas até aí. Confere nas suas anotações? Beleza. Sei que eu estava sozinho aqui. Então agora vamos começar, irmãos, do ponto número 2, ok? A intenção da carta. Então, parece meio óbvio, mas você não senta para escrever absolutamente nada. Carta, mensagem de um aplicativo como o WhatsApp ou o Telegram, sem uma intenção, sem um objetivo. É raro alguém, até quando você fala assim... E aí, a pessoa, oi, tudo bem? Posso lhe ajudar? Não, só queria dar um oi. A sua intenção era dar um oi. Você tem um objetivo, você tem algo ali. Às vezes, tratar um problema, uma coisa mais profunda. E como foi explicado, meus irmãos, a carta era praticamente o único meio que se tinha de comunicação naquela época. E apesar de um meio muito utilizado, não era um meio barato, não era algo que você apenas... Mãe, estou bem, mande um abraço para o pai. Não, você... elaborava alguma coisa melhor, porque papiro era caro, pergaminho era caro, e não era exatamente algo que você fazia como a nossa banalização, né, da comunicação hoje que você manda 300 mensagens, né, enche os grupos do WhatsApp de bom dia sexta-feira, e assim por diante. Lembra daquela época que a pessoa dava bom dia para cada dia? Né? Ainda bem que passou. Bom dia, primavera, bem-vinda, primavera, e assim por diante. Então, hoje, irmãos, a gente está banalizado, a gente está com uma avalanche de informação, uma avalanche de comunicação. Então, a gente precisa compreender o valor que uma carta tinha naquela época. Eu imagino, não tenho, obviamente, dado para isso, mas eu imagino como alguém falava, irmãos... Paulo mandou uma carta, a igreja se reunia para ouvir, porque era um acontecimento. A gente não consegue entender, irmãos, tanto assim as mudanças dos tempos, mas você consegue imaginar uma família ao redor do rádio? Quem ainda ouve rádio? Não assim, você está no carro, mas para ouvir rádio. Você para os afazeres, para ouvir rádio. Ninguém. Você ouve rádio durante o seu dia, no carro, fazendo os afazeres da casa, assim por diante. Lá no passado, quando o rádio começou, que eu confesso que essa data eu não lembro, as pessoas literalmente paravam ao redor do rádio, a família, ouvindo aquela maravilha da tecnologia, que para a gente hoje né? Porque eu posso literalmente entrar ao vivo na casa das pessoas pelo meu telefone. Então, irmãos, é uma diferença abismal de nós compreendermos o valor que uma carta tinha naquela época. E falando desse valor, está para nós na intenção de Paulo.
Colossenses, aliás, se você não tem a revista, eu esqueci dentro do carro. Hoje à noite, irmãos, a gente vai trazer as cópias mais que foram feitas, tá? Os exemplares que foram feitos, perdão, eu esqueci no carro, o carro deu problema hoje, ficou lá em casa de castigo, mas à noite a gente traz. Colossenses é um dos menores livros da Bíblia, mas esta carta de Paulo é muito relevante para os cristãos e estudantes da Escritura Sagrada do presente século. A Epístola de Paulo aos Colossenses é um texto extremamente relevante para a igreja do século XXI, pois um estudo mais aprofundado é capaz de mostrar como muitos dos problemas que existem na atualidade no meio evangélico já existiam 2000 anos atrás. Isso é um comentário de Augusto Nicodemos. Então nós já mencionamos isso, meus irmãos. Não há nada na Bíblia que tenha sido colocado para encher linguiça, certo? Como expositor, em lectio continua, ou seja, em livros inteiros, é um desafio passar por cada texto da Bíblia, mas o que me ajuda é sempre lembrar, não está aqui por acaso. É óbvio que um texto como Colossenses é muito mais profundo, muito mais relevante do que, por exemplo, a lista de nomes que nós passamos em Gênesis, alguns domingos atrás. Mas nós pregamos na lista de nomes, não pregamos? Eu me recordo que quando passamos por Esdras ou Neemias, não lembro agora exatamente, teve um irmão da nossa igreja que chegou aqui com a cara meio inchada, meio adoentado, aquele resfriado, né, alérgico e tal. Aí ele falou assim: pastor, passei a tarde constipado, à tarde assim meio dor de cabeça, mas eu tinha que vir hoje, porque eu ia saber o que o senhor ia tirar desse texto. Eu espero não tê-lo decepcionado. Mas o ponto aqui, irmãos, é que não está lá por acaso, tem um objetivo, certo? Tem um propósito. Portanto, esse propósito, ele transpõe eras. É o que a gente chama nas aulas de interpretação de texto, de hermenêutica, do lá e então e o aqui e agora. Nós temos que compreender o que aquele texto foi usado para falar para as pessoas daquela época e fazer a correlação com o que ela fala com as pessoas da nossa época. E ela sempre vai ter relevância. O importante é compreender as nuances, as diferenças. Outro dia alguém me perguntou sobre o texto: ninguém diz que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito de Cristo. Lembra do texto? E aí você pensa assim, mas peraí, um monte de herege fala que Jesus é Senhor. Um monte de pseudo-cristão, né, de igrejas ou grupos pseudo-cristãos afirmam que Jesus é Senhor. Uma determinada igreja lasca isso bem grande, né, atrás da sua plataforma lá, dentro ou na fachada, não é verdade? Pois é. Mas Jesus é realmente Senhor de uma organização que gira em torno de tirar dinheiro das pessoas? Então, quando você compreende isso, você tem que, para compreender isso, você tem que ir no primeiro século e compreender que dizer Jesus é Senhor, você estava dizendo Jesus Kairos, não Cáceres, que era César, né? César não é Senhor, Jesus é Senhor. Beleza, morreu. Então ele estava dizendo que ninguém em sã consciência iria enfrentar a ira e a raiva do Império Romano à toa. Agora e hoje? Vira a música até do Roberto Carlos. Não tem. Por quê? Não se está falando de verdade sobre o senhorio de Cristo, mas sobre um título. Eu fico pensando, irmãos, quando você vê lá no Rio, Cristo Redentor, uma pessoa convertida de verdade pensa uma coisa, o turista pensa outra. É bonito, é legal, tal, vamos lá. Poxa, queria ir lá na cabeça dele, tirar foto que nem o Renato Aragão fez, acabou. Ele não compreende que só precisa de um redentor quem está perdido. Você vê, meus irmãos, como as palavras perderam. Então você tem que ir na Bíblia e dizer, olha o que significa nesse contexto, para trazer o que significa hoje para nós, ok? Que problemas são esses que atingiram os primeiros cristãos e atingem os cristãos do século XXI? Entre eles pode citar os seguintes. Letra A, negação da divindade de Cristo. Na carta, Paulo combate um ensinamento que negava a divindade de Cristo. Eles afirmavam que Jesus não era Deus e nem possuía a mesma essência de Deus.
Em nossos dias, grupos que se dizem cristãos e bíblicos negam a divindade de Jesus Cristo. Isso é um problema dentro da Igreja Batista, por exemplo? Em si, não. Está em nossa declaração de fé a divindade de Cristo, a realidade da Trindade. Nós somos uma igreja trinitariana. Toda igreja bíblica é trinitariana, o Deus Trino, que se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, nós não cremos em três deuses, certo? Isso fica claro nas Escrituras, inclusive está na Shema Israel, né? Ouve Israel, lá em Deuteronômio, o Senhor, o seu Deus, é um. Essa é a tradução literal do texto, certo? Em Isaías 48, ele vai dizer, eu, Senhor, sou um, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Então, a singularidade do nosso Deus está em toda a Bíblia. No entanto, entra Jesus em cena e ele deixa claro que ele é Deus. Como é que faz? Então, veja bem, meus irmãos, você não conseguir compreender a plenitude, a totalidade da Trindade é uma coisa. Dizer que ela não está na Bíblia é outra completamente diferente. Ela está, sobejadamente. E a gente viu isso aqui nessa mesma EBD, quando a gente tratou de cristologia, a doutrina de Cristo, a teologia própria, a doutrina de Deus, e pneumatologia, a doutrina do Espírito. A gente comprovou com todos os textos bíblicos a divindade deles. A gente não tem agora, nesse momento, tempo para fazer isso. Mas o ponto importante, irmãos, é o ataque à divindade de Cristo acontecendo no primeiro século. A igreja tem literalmente poucas décadas de existência. 20, 30 anos aqui depois de Atos dos Apóstolos, Atos 2 em particular, isso já é um problema. Isso já começa a ser atacado. E por que, meus irmãos, que isso é relevante? Eu vou aqui adiantar um pouco a nossa lição. Porque se Jesus não é Deus, você continua em seus pecados. O sacrifício dele não adiantou de nada. Isso é sério. As pessoas que seguem linhas, correntes, igrejas que ainda hoje defendem isso, não percebem a gravidade, a seriedade dessa afirmação. Além do fato de que ela é antibíblica, é claro, não bate com o que o texto diz. Ok? Então, a negação da divindade de Cristo não foi apenas um problema em Colossos, foi um problema que se arrastou bastante tempo na história da igreja. Inclusive, eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp uma foto do Papai Noel dando um soco no outro homem. Vocês viram essa foto? Não, perdão. Eu não tenho foto dessa época, não, irmãos. Era um desenho. Por quê? Porque não é o Papai Noel. Ele está vestido de Papai Noel para você pegar a referência, certo? É Nicolau de Esmirna, ou como o pessoal gosta de chamar, de São Nicolau, que depois foi levado para a lenda do Papai Noel, porque ele era um homem bondoso que ajudava as pessoas. Então fizeram uma conexão ali, meteram uma roupa vermelha do norte, né, do norte com ele, que detalhe, não vivia no norte, mas tudo bem. O ponto aqui é por que aquela imagem dele, ele não deu um soco, ele deu um tapa, né? Ele está dando um tapa em Ário, se eu não me engano, porque ele estava negando a divindade de Cristo. Você vê, meus irmãos, hoje em dia você diz assim, irmão, você está pregando o erro bíblico. Fiquei ofendido. Naquela época a coisa era resolvida de uma maneira tanto mais. Mas Nicolau também foi disciplinado. Né? Eu não estou defendendo aqui, pastor, a gente vai começar a dar bolacha nas pessoas. Não. Estou apenas dizendo que as coisas eram levadas um tanto quanto bem mais a sério do que hoje. E esse fato ficou para a história. Ário foi julgado como herege, ok? E Nicolau foi apenas disciplinado, porque se excedeu ali, mas é algo muito sério, irmãos. A divindade de Cristo não se brinca, não é isso que me faz garantir, testemunho de Jeová não é meu irmão em Cristo. Pastor, eu sou intolerante, né? Pois é, eu e Nicolau. E Paulo? Não é, porque esse é um assunto extremamente sério, ok? Letra B, negação da supremacia, é um pouco diferente, e suficiência de Cristo. Paulo também combate outro ensinamento que estava adentrando a igreja de Colossos.
Esse ensinamento mostrava que Cristo e sua obra não eram suficientes para a salvação do homem, que era necessário algo mais. Em nossos dias, grupos que se dizem seguidores de Jesus negam a suficiência de Cristo com cultos de libertação, práticas de boas obras para a salvação e outra pessoa como intermediária entre Deus e o homem. Então, irmãos, inclusive é o tema do nosso material, né, Supremacia de Cristo, é um pouco diferente, mas isso está ligado ao primeiro problema. Se você diminui a divindade de Cristo, a obra dele é esvaziada. Então, se a obra dele é esvaziada e não é suficiente, você tem que acrescentar, você tem que adicionar alguma coisa. E, meus irmãos, é isso principalmente que as igrejas fazem. É incrível. Por um lado, eles afirmam a graça, mas, por outro, eles incluem alguma coisa. Nós somos salvos pela graça, mas sempre tem um mais. Mas tem que perseverar, viu, irmão? Mas tem que não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que pagar o preço. Quantos já ouviram o tal do pagar o preço? Irmãos, deixa eu colocar uma coisa aqui bem tranquila. É a minha convicção de que Deus não usa preguiçoso, gente inerte. Para pensar. Se você tem, você tem que escolher sua equipe, tá? Para um trabalho na sua faculdade. Você vai escolher seu grupo. E você tem aqui a sua colega, né? Que é nerd, que estuda, chega toda desgrenhada na aula, porque está estudando até tarde, não sei o quê. Aí do lado de cá, ainda bem que não tem ninguém, tem a Patricinha, que chega toda, parece que vai para o desfile fashion, mascando chiclete, e ainda pergunta, qual é o assunto de hoje da aula? Quem tu vai escolher para a tua equipe? Quem você vai escolher para fazer o trabalho junto com você? O meu ponto aqui, meus irmãos, é que a gente confunde o direcionamento que Deus dá para usar determinados instrumentos que estão capacitados para a sua obra, para serem úteis para a sua obra, em detrimento de gente que não quer nada com a hora de Jerusalém. Sério. Porque a oração, Senhor me usa, enquanto eu não faço nada, ela é hipócrita. Senhor me usa, mas devocional para quê? Ler a Bíblia para quê? Estudar para EBD para quê? Ir sequer a EBD para quê? Aí de noite, usa-me como um farol, de LED bem fraquinho, porque não tem ferramenta, não tem instrumento para ser usado. Você acha que tinha só um fariseu no Novo Testamento para ser salvo? Outros foram salvos. Olha como Paulo se destaca. Irmãos, eu estou querendo trazer para vocês aqui um equilíbrio entre a graça soberana de Deus, porque Ele não te usa por aquilo que você é, Ele usa porque Ele quer, ou não, ok? Mas não há como negar que o preparo nos coloca em possibilidade na obra de Deus que outro não tem. Eu mencionava uma EBD muito tempo atrás, irmãos, que quando eu cheguei, nós tivemos nosso primeiro ministério, e no segundo também, no primeiro em especial, não tinha ninguém nem para tocar um triângulo. E aí eu fiquei pensando, nos anos que levaram para a gente ter um grupo de louvor lá na igreja anterior, no Cauamé. Foi bastante tempo. E eu fiquei muito grato, porque Deus, em sua soberania, levou a irmã Maristela, tá? Uma seminarista para a nossa igreja, o nome das IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, lá no Rio de Janeiro. Ela foi congregar na nossa igreja, porque ela era de Jundiaí, se não me engano, e ela pediu ao pastor para começar uma oficina de violão. Eu me matriculei, e foi aí que eu comecei. E aí, você passa mais de uma década depois, quando a gente começa lá, quem tem para tocar? Só eu, não tinha mais ninguém. E diversas situações, meus irmãos, eu fiquei prestando atenção que lá atrás, Deus falou assim,
esse sujeito vai precisar desse negócio aqui. Por outro lado, como eu sou um cabra rebelde, pecador e desobediente, com certeza teve outras situações, outras portas que Deus quis colocar na minha frente para eu aprender isso ou aquilo, e eu disse, cara, não sai disso não. Para que isso? Ou qualquer outra atitude de omissão. Então, meus irmãos, o ser usado para poder ser instrumento na obra de Deus não tem mérito salvífico, voltando aqui para o nosso ponto B. Não está ligado à sua salvação, mas como você é usado por Deus apenas. Ok? E é por isso que Paulo fala em Coríntios 13, irmãos, 1 Coríntios, sobre o pessoal que vai ser salvo como que pelo fogo, né? Vai passar, quase não entrou. Porque vai passar 30 anos de convertido, 40 anos, 50 anos, e você não vê fruto nenhum na vida da pessoa. Igreja do Senhor, entendamos de uma vez por todas, não há alternativa. Se você se converteu, pastor, depois eu gostaria de ter uma vida mais consagrada, quando eu tiver tempo, ou sei lá o quê, e você está envolvido constantemente com os negócios desta vida, para usar as palavras de Paulo, apenas, mas não tem compromisso com o reino que é eterno. Você está edificando e acumulando coisas. Veja bem, você não precisa ser podre de rico para esse texto falar de mim e de você também não. Quando Jesus fala sobre acumular tesouros aqui ou lá. Isso significa que que eu estou indo além das minhas possibilidades das minhas necessidades, de ter que trabalhar, é claro, de ter que estudar, ter que cuidar da minha vida. Isso é óbvio, falei ontem, inclusive, na mensagem. Mas está consumindo completamente a minha vida. Só um minutinho. Tenta ver se já tentou trocar. Ah, Jesus, então deixa para lá. Ok, irmãos, mas não acabou não. Letra C. Vamos lá, já passou a letra B, pessoal. Pick it up. Ok, letra C. Negação do ensinamento dos apóstolos. Esse pessoal se acha. Paulo combate um grupo que estava desvirtuando tanto o ensinamento de Jesus quanto dos apóstolos. A pregação apostólica não era o centro do culto, e este era completamente negligenciado. Esse grupo apelava para o misticismo e filosofias da época como verdade que aquela igreja deveria seguir. Como isso é atual em nossos dias. Muitas igrejas ditas evangélicas apelam para ensinamentos contrários ao ensinamento dos apóstolos, como teologia da prosperidade. Outros apelam para questões místicas, como quebra de maldição ou regressão psicológica. E eu podia continuar adicionando aqui coaching, que é a nova, parece que inocente, mas nova novidade, né? Nova novidade, mas todo dia tem uma novidade. Não dá tempo de a gente ficar velha. Você tem que chamar a novidade nova para poder a gente compreender que começou agora. Como que desde da década de 50, a psicologia tomou conta de determinados púlpitos. Eu já narrei para os irmãos que na noite em que eu fui ordenado ao ministério, eu estava à porta recebendo os abraços e tudo mais, e aí um irmão chegou para mim assim, pastor, Joveci, ele acentuou o pastor, né, que tinha acabado de ser ordenado, pastor Joveci, parabéns e tal, agora um conselho para o irmão ficar bem no ministério, faça psicologia. Eu disse para ele, obrigado, irmão. Não, muito obrigado. Estava cantando para o coral errado. Para cima de Moá. É incrível, meus irmãos. Tadinho de Paulo. Não teve coaching, não teve psicologia, não teve sociologia. Por isso que ele era limitadinho assim. Produziu só o que a gente tem no Novo Testamento. Essa ideia, meus irmãos, de que o homem moderno sabe mais do que as Escrituras, ela é nefasta. Ela diminui o poder da palavra. E você vê, tem as suas raízes também em Colossenses. Não desses pontos que eu estou falando, é isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Você entende o que eles estavam fazendo lá e vê o que está sendo feito aqui hoje. Eu já peguei apostilas de EBD, eu já peguei livros ditos evangélicos, que Bíblia mesmo era 15%. Era neurolinguística, era psicologia, era filosofia, tudo lá sendo usado supostamente. Aí
no meio do caminho, né, salpicava o texto bíblico, bem naquele, só um pouquinho. Porque, afinal de contas, estava vendendo na livraria evangélica. Então tem que ter um versículo bíblico. A filha desse camarada e o marido não lançaram um tal de livro lá? Pastor, mas eu li o livro, tem até umas coisinhas boas. Esse é o problema. É ter apenas umas coisinhas boas. Eu estava na livraria aqui, comprando... Eu acho até foi quando eu estava negociando o púlpito pequeno que a gente usa nas conferências. E aí estava uma senhora lá, dizendo que a irmã estava com problema no casamento, pedindo uma sugestão de livro para casamento. E é incrível, meus irmãos, tinha livro bom. E aí o vendedor foi direto no tal do casamento blindado. O nome é fantástico, né? Casamento blindado. Quem não quer ter um casamento blindado? Eu quero ter um carro blindado quanto mais casamento. Aí eu abri o livro para a irmã lá que estava procurando. Irmã, repare comigo. Quantas duas letrinhas seguido de 2 números com um ponto no meio entre parênteses você vai encontrar? O que eu estou chamando? Referência bíblica. 2 letrinhas, número, ponto, outro número. Comecei a folhear. 25 páginas depois, ela, olha aí uma. Pois é, 25 páginas depois aparecia a primeira referência bíblica, de onde eu havia aberto o livro. E continuou. Falei, a senhora quer um conselho? Não leve esta porcaria. Tem esse e tem esse que, querendo Deus, podem ajudar sua irmã nas situações do seu casamento. Agora, adivinha, da linha de família e casamento, qual era o best-seller da livraria? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o comichão nos ouvidos é uma realidade, desde que Paulo escreveu comichão nos ouvidos. As pessoas preferem ouvir o que agrada, o que atrai, o que distrai, o que entretém, do que puramente a palavra de Deus. Porque a palavra não alimenta carne e ego. Muito pelo contrário. Ela faz que nem aquele seu martelinho de fazer bife, sabe? Com a carne e com o ego. Enquanto que as outras coisas fazem exatamente isso. Continuando. Já vimos aqui outros apelam para questões místicas, né? Como quebra de maldição ou regressão psicológica. Diante dos problemas expostos que atingem os cristãos de todas as épocas, a carta aos cristãos de Colossos, apesar de curta, é de suma importância para a igreja e cristãos de hoje, pois apresenta um Cristo glorioso, supremo e suficiente para aqueles que o seguem como Senhor e Salvador. Esses são os motivos pelos quais esta carta se torna relevante e importante para os cristãos e para a igreja atual. Uma breve aplicação. Os assuntos tratados nesta carta são tão atuais como foram nos dias de sua escrita. Hoje, muitos cristãos são atacados por falsos ensinamentos. Por exemplo, os testemunhos de Jeová negam a divindade de Jesus Cristo. Grupos evangélicos apelam para o misticismo em seus cultos, como quebra de maldição, novas revelações, unção do leão e regressão. Com toda certeza, você um dia ouviu direto ou indiretamente sobre isso. Sobre essa carta, como essa carta pode lhe ajudar a vencer esses falsos ensinamentos. Um livro que trata bastante disso também, irmãos, é o livro que foi o primeiro livro do mês que nós lemos há 7 anos atrás, 8 anos atrás, né? A Reforma Agora, do Renato Vargens, né? Esse livro trata, faz uma correlação entre as 5 solas da Reforma com o cenário evangélico hoje, com aquilo que está se vivendo no mundo evangélico hoje, certo? E é incrível, irmãos, você participa de grupos supostamente batistas e você ainda vê essas influências. Você ainda vê esse tipo de coisa. É um grupo que eu participo, deve ter milhares de participantes no Facebook. E lá tem um irmão que gosta muito de postar umas mensagens, um novo pregador, ele é até africano, acredito que seja ou Moçambique ou Angola. Um pouco surpreendente, porque eu estive lá e eu sei que a situação socioeconômica não é fácil,
mas a igreja desse camarada tem uma estrutura bem razoável, aqueles púlpitos modernosos, ou seja, ele está bebendo na fonte chamada Brasil direitinho, né? Que bebe na fonte chamada Estados Unidos, do pragmatismo, do progressivismo evangélico e assim por diante. E o vídeo me deu o trabalho de assistir, 8 minutos, 0 texto bíblico. E aí você vai nos comentários, é isso mesmo, amém. E aí vai o chato levantar a mão e dizer, ótima palestra motivacional para quem gosta desse tipo de coisa. Pregação não é. Mas citou fulano da Bíblia. Claro. Pregador motivacional gospel cita fulano da Bíblia. Fora do contexto. Né? Faz o camarada se remoer no túmulo. Mas cita. Mas um grupo primordialmente de batistas, deve ter um outro de outras denominações que estão lá por algum motivo, mas primordialmente de batistas da Convenção Batista Brasileira, certo? A denominação que, desculpe, irmãos, arrotava a arrogância há 3, 4 décadas atrás como sendo a igreja que conhecia a Bíblia. Não tem a mínima condição de ver que a mensagem não era mensagem, não era sermão, não era pregação. Então isso está muito presente, irmãos, nos nossos dias. A falta de tino para poder perceber o genuíno do falsificado, o que é autêntico daquilo que não é. Muito bem. Vamos agora, irmãos, falar sobre o contexto da carta, ponto número 3. Você já teve a infeliz experiência de começar a assistir um filme ou programa de TV na metade? Você conseguiu compreender tudo? Creio que não. É algo nada agradável, pois ficamos sem entender o restante do filme ou do programa. Isso aconteceu comigo quando eu assisti Alien, o segundo filme primeiro. Eu não sabia do primeiro. Aí eu ficava o tempo todo perguntando por que estava comigo. Mas por que está fazendo isso? Porque aí ela falou assim, nós definitivamente temos que ver o primeiro filme depois. Porque eu não estava entendendo nada. Exatamente isso aqui. Ou uma série, ou um seriado, assim por diante. Assim também acontece com os livros da Bíblia, quando não entendemos todo o contexto deles. Para compreender melhor a mensagem de um determinado livro da Bíblia, é necessário observar todo o contexto em que foi escrito, autor, data, destinatários e motivos que levaram à escrita do livro. Então, para entendermos melhor essa carta, vamos fazer uma viagem no tempo. E aí vale mais um ponto a favor, irmãos, da leitura cronológica. Você pode fazer a sua leitura anual do jeito que você quiser. Pastor, eu decidi ler um capítulo do começo e um capítulo do final. Gênesis 1, Apocalipse 21. Gênesis 2, Apocalipse 20. Fique à vontade, certo? Como você quiser ler, é importante que você leia. Mas eu tenho convicção, irmãos, que a leitura cronológica é a que mais esclarece para você, certo? O que está acontecendo nesse texto. Eu li Ageu muitas vezes antes de chegar no seminário. Bom livro. Gostava. Via meu pastor até pregar em Ageu, mas ele falhava um pouquinho de situar Ageu. Quando eu cheguei no seminário, nós fizemos panorama do Antigo Testamento. Depois também fizemos panorama do Novo Testamento, mas é um em cada semestre. E aí eu falei, ele é contemporâneo de Esdras e Neemias. Se eu tivesse feito a leitura cronológica, na minha adolescência, eu sempre fiz na ordem normal dos livros, se eu tivesse feito a leitura cronológica, eu já sabia disso. Ou se eu tivesse uma igreja, tivesse uma EBD com panorama do Antigo Testamento. Nós já tivemos aqui há bastante tempo atrás. O ponto aqui, meus irmãos, é que o contexto é importantíssimo para você entender o que está acontecendo aqui. Você saber que o Paulo de 2 Timóteo é diferente do Paulo de 1 Timóteo, não a pessoa, mas a fase da vida dele, é importante. Você vê como Paulo lida com a prisão em Filipenses e vê como ele lida em Timóteo, 2 Timóteo, e não saber que são prisões diferentes, em épocas da vida dele diferentes, você perde o entendimento do contexto. Ok? Autor. A epístola à igreja de Colossos já começa com a seguinte declaração. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. 1:1. Essa declaração é uma evidência bíblica interna, né, de que Paulo, o apóstolo aos gentios, é o autor da carta.
Outro versículo nos mostra que Paulo é o escritor dessa carta. Colossenses 4,18 diz: a saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Ao escrever isso à igreja de Colossos, Paulo estava atestando e garantindo a autenticidade da carta. Se acredita, meus irmãos, que Paulo usava muito o amanuense, né? O secretário que escrevia enquanto ele ditava. Provavelmente porque ele estava desenvolvendo um problema de visão, e eu consigo me relacionar com o problema dele. E ele, no final, assinava, e com uma letra um pouco maior do que o normal, que é normal para quem está tendo dificuldade de enxergar. É o que acreditam os historiadores. Além disso, desde o primeiro século, os cristãos e líderes da igreja afirmam que Paulo é o autor dessa carta. Então, irmãos, os 2 primeiros parágrafos, certo? Eles estão retratando a evidência interna. O texto fala que Paulo é o autor. O último parágrafo, ele está falando da evidência externa. O que é a evidência externa? Os chamados pais da igreja, já expliquei aqui na igreja quem são essas pessoas, é a geração após os apóstolos, alguns deles inclusive discípulos dos apóstolos, certo? Conviveram com os apóstolos. Eles, nos seus escritos, citam Colossenses como sendo carta de Paulo. Então, veja bem, irmãos, nós não estamos falando apenas porque um comentarista, em 1980, escreveu isso. Não, nós estamos falando que pessoas que conviveram com os apóstolos, que conviveram com as igrejas da época, escreveram suas próprias cartas. Ok? Irineu de Alexandria, Tertuliano, todos esses escreveram cartas, irmãos, porque era o jeito mais fácil de alcançar igrejas distantes. Certo? E algumas dessas cartas são verdadeiras pérolas, não são inspiradas, mas são muito preciosas no seu conteúdo. Outra coisa importante sobre as cartas dessas pessoas. Se você pegar todas as cartas, todos os escritos, não apenas cartas, mas livros também, dos pais da igreja, preste atenção, irmãos. E toda vez que ele citar um texto bíblico, você pegar aquele texto, copiar e colar, você reconstitui mais de 90% a 95% do Novo Testamento. Você entendeu o que eu quero dizer? Se nós não tivéssemos nenhuma cópia do Novo Testamento, nenhum dos 20 e tantos mil manuscritos que nós temos do Novo Testamento, é o documento histórico mais certificado por cópias, certo? De toda a história da humanidade. Se alguém vai duvidar do Novo Testamento, tem que duvidar de Platão, tem que duvidar de um monte de escritos históricos que tem um punhadinho de nada de manuscritos. O Novo Testamento tem mais de 20 mil cópias. Fragmentos, claro, né? Mas cópias, ok? Bem, se você não tivesse nada disso, e você fosse pegar Tertuliano, deixa eu ler as obras de Tertuliano. Tertuliano citou Romanos tal, deixa eu copiar. Deixa eu ler as obras de Irineu. Deixa eu ler as obras de Policarpo. E você começar a copiar, você reconstitui 95% do Novo Testamento. Irmãos, isso não é tremendo? Sabe por que isso é importante? Porque você tem segurança que a Bíblia que você tem nas mãos é a Bíblia que você deveria ter nas mãos. E você tem a palavra de Deus revelada à sua disposição. Bem, e tudo isso também confirma a autoria de Paulo. Ocasião e data. Quando você começa a ler cuidadosamente a carta de Paulo aos Colossenses, perceberá que o apóstolo dos gentios estava preso. Muitos textos na própria carta comprovam essa verdade. Em Colossenses 4:3, Paulo diz, eu prefiro ler aqui na nossa versão, que está onde? Acorda. Eu não copiei essa parte? Ou eu estou perdido? Conteis a carta, ocasião, tal, agora. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Certo? Então, se você descobre esta verdade, você vai perceber que, historicamente, é fácil dizer quando a carta aos Colossenses foi escrita. Ainda, em seguida ele diz em Colossenses 4:10, alô? Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé.
vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los, recebam-no. Então veja bem, meus irmãos, as evidências internas deixam claro aonde ele estava. Tem mais. Mais adiante, 4,18, ele conclui sobre o seu estado dizendo: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Quando Paulo escreve essa epístola, ele estava preso na capital do Império Romano. Você já ouviu sobre essa prisão, irmãos? Quando? No final da exposição de Atos. Esse é o último capítulo de Atos. Os últimos capítulos que nós acompanhamos é Paulo saindo de Cesareia, onde ele ficou vários anos, certo? Todo finalzinho de Atos se ocupa muito tempo ali. Paulo faz aquela viagem, tem um naufrágio, lembra? Aonde ele para no lugar chamado Bom Portos também. Tudo isso a gente acompanhou. Finalmente ele chega em Roma. Nós acompanhamos como ele chega, na verdade, é no litoral. Roma é uma cidade interiorana, né? No interior do país. E ele segue aquele percurso e os irmãos vêm 30 e tantos quilômetros de Roma para encontrar Paulo. Lembra tudo isso? Estou saudoso aqui da nossa exposição de Atos. Ou seja, quando Paulo estava preso lá, ele escreve Colossenses, escreve Filipenses também e outras cartas, ok? Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes para saber a época da vida de Paulo que estamos falando. Bem, como eu disse, ele está preso na capital do Império Romano. A carta de Paulo aos Colossenses, como aos Efésios, aos Filipenses e a Filemon, são conhecidas como cartas da prisão. Epáfras, membro da igreja de Colossos, faz uma visita a Paulo em sua prisão domiciliar e relata o que estava acontecendo na igreja de Colossos. É nessa ocasião que Paulo escreve esta carta. Levando em conta o período que Paulo ficou preso em Roma, essa carta provavelmente foi escrita e enviada no ano 60 depois de Cristo. Então você vê agora, irmão, você acompanhou, claro que isso é o resumo do resumo do resumo, como é que, estudando a Bíblia, você começa a relacionar e correlacionar fatos e você consegue compreender que é impossível que essa carta tenha sido escrita, por exemplo, em 50 ou em 75, certo? Porque tem um marco histórico, a prisão de Paulo em Roma, onde nós sabemos que tudo isso se desenrolou, ok? Bem, nossa breve aplicação, geralmente nos esquivamos de fazer algo para o reino de Deus, levantando como desculpa os nossos problemas pessoais. Trabalho, família, estudo, relacionamentos e crises existenciais. Paulo, mesmo preso, não deixou de cumprir sua tarefa dada pelo próprio Jesus Cristo. Ele poderia usar isso como desculpa, mas não usou. Como o testemunho de Paulo ensina a não usar os problemas pessoais para não fazer a obra de Deus. E a história da igreja, irmãos, está repleta de exemplos idênticos. John Bunyan escreve O Peregrino quando estava preso. Depois da Bíblia, é uma das principais obras da humanidade. Watchman Nee, cristão chinês que passou a maior parte da sua vida preso. Quase todos os seus livros foram escritos na prisão. Dietrich Bonhoeffer, cristão martirizado pelo nazismo, escreve da prisão. Vamos sair da prisão. A Johnny, que eu já falei para vocês tantas vezes, a jovem com 15, 16 anos, bate a cabeça no fundo do lago e fica tetraplégica. Inclusive a Johnny, Deus não dá moleza para sua serva, acabou de vencer o Covid também. Não apenas tem a tetraplegia, 2 cânceres já foram vencidos e agora venceu o Covid também. A mulher é dura na queda, né? Claro que ela teve momentos difíceis. Você acompanha isso, o filme dela você encontra no YouTube. Escreve Johnny, J-U-N-I, tá? É um filme antigo e tal, talvez você, né, os jovens torcem o nariz e nem tem efeitos especiais. Essa geração só sabe, né, se não explode, se alguma coisa não é fantástica, não sabe assistir nada, né? O filme vale a pena, o testemunho pessoal dela, como ela lutou, por claro. Vai ficar o quê? Feliz porque está tetraplégica? Mas finalmente ela se rende à vontade de Deus, irmãos, como Johnny tem sido usado ao longo das décadas. Meu ponto aqui, meus irmãos, que o autor está colocando nessa breve aplicação é: se Deus coloca um obstáculo, uma dificuldade na sua vida, e você só transforma isso em objeto de desânimo e murmuração, você está desperdiçando. O
Fugiu o nome do pastor agora. John. Oh, Jesus. Pastor Batista, mais velhinho agora. Enfim, vamos dar o branco de vez em quando na mente da gente. Quando eu falar, você vai lembrar de quem é e vai ver como é óbvio e estranho eu ter esquecido. Mas, enfim, quando ele começou os seus sermões e suas falando, não desperdice o seu... Quem eu estou falando? Hã? Fala mais alto, gente. John Piper. Como que eu esqueço de John Piper, gente? É até pecado. Não, estou brincando. Não, mas deu branco mesmo. Eu só via o nome do David Pratt na minha cabeça, que é bem mais novo, tem nada a ver com John Piper. Quando ele começou, meus irmãos, seus sermões com essa expressão, não desperdice o seu câncer, não desperdice a sua prisão. Ele fez toda uma série conversando e entrevistando prisioneiros, né, presidiários, que Deus usou a prisão, que não é como a prisão de Paulo, né? Claro, assassinos, ladrões, estupradores, mas Deus usou para eles se transformarem em outras pessoas através do Evangelho. Então, essa série de Piper é muito interessante nisso aqui que está se falando. Tem um obstáculo na sua frente? Deus dormiu? Deus deu mole e não prestou atenção no que você está fazendo? Não. Então, por que aquilo está acontecendo? O que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida? Ontem nós falamos na mensagem sobre a discordância entre Paulo e Barnabé em Atos 15. E foi a nossa tese na mensagem que Deus usa aquilo. Perceba, Deus não colocou Paulo e Barnabé um contra o outro. Mas Deus usa algum ponto de teimosia e falta de compreensão entre eles, porque tem que ter. Como eu falei ontem, é impossível que os dois estivessem certos, né? Alguém foi teimoso demais ali, mas Deus usou para a sua glória. Deus abençoou sua obra. E aí é o resto da mensagem toda, vou voltar aqui, mas se você quiser ver, é a nossa mensagem 36 da série de Atos. Então, irmãos, o ponto aqui é que a gente tem que parar de ver as situações como sempre apenas um problema. E perceber o que Deus está querendo fazer com a minha vida através daquilo lá. Eu me lembro de um irmão que ficou hospitalizado muitos anos atrás, e ele deu seu testemunho de como aquilo era tudo o que ele precisava. Porque ele vivia uma vida tão elétrica, tão ativa, tão hiperativa, que Deus vinha avisando, para. Ele não ouviu. Ele falou, então peraí, eu vou te parar. Aí ele ficou 2 semanas internado, e aí ele pôde rever toda a sua vida, replanejar toda a sua existência, e perceber que ele estava realmente sendo dominado por agendas que não são agendas do reino de Deus. E detalhe, irmãos, ele não tinha amante, ele não estava roubando da empresa, ele não tinha nada. Ele estava apenas focado em coisas que não tem como nós tirarmos da nossa vida, mas não pode ser o centro da nossa vida. Algo que eu falei agora há pouco. Ele reviu isso tudo, onde ele colocava Deus, onde ele colocava família, esposa, filhos, onde ele colocava igreja, onde ele colocava trabalho, no grande aspecto da sua vida. Portanto, irmãos, Paulo na prisão, e aproveitando esta situação, é um exemplo que a gente poderia mencionar inúmeras vezes, como podem ser vistos em tantas vidas e deveriam também ser vistos na nossa vida também. Muito bem, vamos falar agora, irmãos, sobre a própria igreja, a igreja de Colossos. Sobre a igreja de Colossos, que foi a destinatária dessa epístola, precisamos saber 2 coisas. Como era a cidade de Colossos e como essa igreja começou, ou seja, como ela foi fundada. A cidade de Colossos ficava na região da Frígia, na província romana da Ásia, mais especificamente no vale de Lico, por onde passava o rio Lico. Juntamente com Hierápolis e Laodiceia,
formavam um conjunto de cidades importantes no Império Romano. Estavam muito próximas, bem próximas, na verdade. Se fosse hoje, seria o que a gente chama de a Grande São Paulo, a Grande Rio, né? Que é o Rio de Janeiro hoje, o São Paulo e Belo Horizonte, cidades como essas, já cresceram tanto que chegaram e encostaram nas cidades que eram distantes, que eram separadas. Então, quando alguém no Rio de Janeiro fundou, por exemplo, Nova Iguaçu, né? Isso há, sei lá, 70, 100 anos atrás, alguém dizia assim, onde você vai? Eu vou no interior, vou lá em Nova Iguaçu. Hoje, se eu saio da casa dos meus pais, em 1 hora eu estou em Nova Iguaçu. E é ainda cidade, você não vê mato não, você está o tempo todo dentro de cidade, porque engolfou. Essas cidades mencionadas aqui, é provável que na modernidade seriam só um grande conglomerado, né? Uma grande área metropolitana. Ok? Onde eu parei? Mais acima, né? Formava grande cidade importante do Império Romano naquela região. Porém, quando Paulo escreve esta carta, a cidade de Colossos, apesar do seu importante comércio de lã, já era considerada uma cidade pequena e de pouca importância. As duas cidades próximas, Hierápolis e Laodiceia, cresceram muito e a estrada que passava em Colossos foi desviada para passar somente nessas duas cidades. Mesmo sem importância alguma para o homem, aprove a Deus fundar uma igreja naquela cidade. Além disso, era uma cidade completamente religiosa. Eles prestavam culto à deusa Cibele, a deusa mãe da terra. É nesse contexto social, econômico e religioso que nasce uma igreja. Por que isso aqui é importante, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, vamos começar o trabalho numa cidade tal. Você precisa conhecer a história da cidade. Particularmente a cultura e a religiosidade. Conversando com o nosso missionário na época na Itália, agora ele foi transferido para trabalhar a partir de Portugal, né? Está no seu boletim isso daí, a informação é nova. Conversando com o nosso missionário na Itália, ele explicava como que cada cidade que ele já trabalhou tinha uma cultura muito peculiar. E isso influenciava como você relacionava com as pessoas para compartilhar o evangelho. Você tinha quase que marcar um evento para ir na casa. Outros, você podia apenas ligar. Gostaria de fazer uma visita, posso ir aí? Isso é o mesmo país. Que detalhe, irmãos. Ninguém está falando do Brasil, né? Está falando da Itália. Lembro bem, mas cabe dentro do quê? É menor que São Paulo. É um Rio de Janeiro, na verdade. Eu cruzei do norte até Roma em poucas horas, praticamente, se não fosse parando, né? Ponto aqui é que não é uma cidade que deveria ter, ou desculpe, um país que deveria ter tantas diferenças culturais. Mas aí você vai pesquisar a história do país e vai saber que ela foi apenas historicamente, recentemente unificada. Eram diversos reinos que brigavam entre si e blá blá blá. Você tem que conhecer isso. Caso contrário, você vai atropelar tradições, às vezes, que podem fechar a porta para o evangelho. Eu me lembro que quando eu estava na companhia de alguns indianos, num dia de lazer, eu sentei no ônibus, na minha frente não tinha cadeira, né? Poltrona, tinha uma divisória dessa altura, e eu fui e botei os meus pés. E aí um outro indiano pegou assim, desce seu pé. Aí eu, o que eu fiz? Na minha frente, na nossa frente, estava o nosso professor, também indiano. Para o indiano é uma ofensa você mostrar a sola do pé. É claro, irmãos, que um crente maduro como o meu professor ali compreenderia que eu posso até parecer um pouco, mas não sou indiano, né? Quando eu entrava nas lojas, o indiano e o paquistanês se odiam. Nem odeiam, eles se odiam. Quando eu entrava nas lojas e eu via a bandeira do Paquistão, eles já davam 2 passinhos para trás. E aí quando eu abria a boca, eles... Você não é indiano, nem paquistanês, você sou brasileiro. Oh, brasileiro é amado em tudo quanto é lugar. É uma coisa impressionante. Quando eu estava na loja indiana, era a mesma coisa. Dava 2 passinhos para trás para perceber se eu era paquistanês ou indiano. Não era nenhum dos dois. Brasileiro, meu, passa por um monte de coisa. Se eu fosse ator de Hollywood, eu só não podia passar por viking, é claro, né? E
Mas dá para ia ter um monte de papéis secundários aí. Eu tá falando mesmo. A gente começa devagar, sim, sobre costumes. Então, ele me alertou, não mostra a sola do seu tênis, né, para um indiano. Por quê, irmão? Já pensou se eu faço isso na Índia? Ia dar problema. E talvez até fechasse aquela pessoa para poder ouvir o evangelho. Então é sério, irmãos, costumes são algo que você deve prestar muita atenção. O pastor Pedro, que também já foi nosso missionário, agora, veja bem, no Brasil, no Sul. Apesar de, né, branquinho, clarinho, ele teve que vencer diversas dificuldades e barreiras, que o gaúcho é pé atrás para quem é de fora, e muito. Então ele teve que ir devagar, derrubando as resistências. Incrível, né? Brasileiro, dentro do Brasil, e assim vai. Então é importante, irmãos, nós entendermos o contexto. Hoje, em nossa congregação, é importante também nós sabemos como que aquela região da nossa própria cidade, né, se comporta e como é que é a dinâmica ali. Agora vamos falar da segunda parte importante, que é a própria igreja. O mais interessante sobre a fundação dessa igreja é que ela não foi fundada por nenhum apóstolo, inclusive nem mesmo o apóstolo Paulo. Essa igreja foi fundada e solidificada pelo ministério de um homem chamado Epáfras, que provavelmente foi alcançado e discipulado por Paulo quando exercia o seu ministério na cidade de Éfeso, que distava 160 quilômetros de Colossos. Tudo na Ásia Menor, irmãos, a atual Turquia. Lembra, irmãos, que quando nós passamos por Atos, em que Paulo chega em Éfeso, o que Paulo faz? Ele estabelece um centro de expansão do evangelho. Então você vê, muitas das técnicas e estratégias das missões hoje já estão na Bíblia. Eles copiam com razão, né, da palavra de Deus. Não veio mesmo a minha bateria não, né? Eu estou aqui com esse negócio até agora, mas tá bom. Então, Paulo estabelece ali em Éfeso, 160 quilômetros, é pertinho. Não chega nem na fronteira com a Venezuela para a gente aqui, né? É mais ou menos ali por volta da Pedra Pintada, talvez. Ou seja, é um pulo. De Éfeso, o evangelho chega a Colossos através da influência de Paulo na vida desse homem. Então você vê, irmãos, a expansão é muito interessante porque a nossa primeira ideia, claro, porque a Bíblia registra os Atos dos Apóstolos, a nossa primeira ideia é que apenas eles plantavam igreja. Isso não era verdade. Há muitas cidades aonde os apóstolos nunca pisaram e nem nunca escreveram para essas cartas, para essas igrejas, desculpe. Elas eram igrejas que aconteceram, por exemplo, por causa de migração devido à perseguição. Morte de Estevão, o que acontece? Toda a igreja foge de Jerusalém, menos os apóstolos. É o que está no texto. Quando a gente diz toda a igreja, irmãos, eram milhares de pessoas. Aluguel em Jerusalém ficou barato, que tinha muita casa vaga agora. Tem um monte de gente, por aqui, por causa da perseguição que começou depois da morte de Estevão. Muitas dessas pessoas, é verdade, quando você acompanha Atos, retornam, porque a igreja volta a existir. Em Atos 15 já tem a igreja em Jerusalém novamente, né? Mas o meu ponto aqui, irmãos, é que esse pessoal foi e, por exemplo, fundou a igreja em Cesareia. Lembra que Pedro pousa na casa dos irmãos lá em Cesareia, na cidade próxima? Essas igrejas surgiram não pela mão dos apóstolos. A própria epístola endereçada à igreja de Colossos confirma que Epáfras é o fundador daquela comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Paulo confirma isso dizendo que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho foi frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras. Aprenderam o quê? Isso que chegou até eles. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então, irmãos, essa instrumentalidade de Epáfras é extremamente importante
para que nós possamos compreender que plantação de igreja, trabalho missionário, não é exclusividade de quem tem o famoso chamado, mas é algo que qualquer cristão não só pode, como deve fazer. Além do mais, Paulo, nessa carta, confirma a liderança de Epáfras sobre a igreja de Colossos. Em Colossenses 1:7, lemos: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para conosco. E também em Colossenses 4:12, saúdo-vos, Epáfras, que é, dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Essa parte eu esqueci de copiar e de corrigir para a NVI. Não importando, irmãos, quem era o pastor, o líder, o que estava à frente da igreja? Não era um apóstolo, não era nem alguém estabelecido por um apóstolo. Paulo endossava a pessoa de Epáfras, certo? Mas não era um direcionamento direto do apóstolo. O que eu quero colocar com isso, meus irmãos? A importância do chamado, eu não gosto desse termo, mas tudo bem, na falta de outro, do chamado trabalho leigo. Isso, irmãos, é algo que precisa ser resgatado no seio da igreja. Essa nossa bendita alma católica precisa todo dia ser matada mais um pouquinho, sabe, irmãos? Por que eu estou me referindo à alma católica? Como é que é tipicamente a igreja católica? O padre faz tudo, com uma meia dúzia de colaboradores, mas ele tanto é central que ele é chamado de sacerdote. Mas o resto das pessoas não. Ele é sacerdote. O pároco, o paroquiano, o fiel lá, ele é membro da igreja, ele participa da igreja, com certeza tem alguns trabalhos, trabalha em algumas chamadas pastorais. Eu sei que leigos trabalham lá também. Mas a coisa é colocada em cima do padre como sacerdote de uma maneira que distancia do povo. Esse é o ensino bíblico, irmãos? Não. O ensino bíblico, nós temos um sacerdote, 2 sacerdotes, 3 sacerdotes, 4 sacerdotes, 5, 6, 7, 8. Ok, irmãos? Este é o ensino bíblico. Nós somos um reino de sacerdotes. Precisamos compreender de uma vez por todas, irmãos, que não há essa posição privilegiada para pastor ou missionário, o que quer que seja, que infelizmente tem sido perpetuada dentro da igreja evangélica. Já contei para os irmãos diversas vezes, quando ainda estávamos no prédio anterior, e chegou uma visitante no final do culto, se aproximou-se e disse: pastor, estou passando por isso, 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 e contou a sua história de luta, de dificuldade. E conversei com ela, ela falou assim: pois é, eu vim aqui porque eu queria uma oração. Aí eu chamei um dos nossos líderes na época, o irmão Wilson, que já foi embora para sua terra há muitos anos. Aí eu falei: irmão Wilson, essa é a senhora fulano de tal, ela está passando por essa situação, e pediu que nós orássemos por ela. Eu queria pedir que o irmão orasse. Aí ela me interrompeu: não, eu queria que o senhor orasse, porque o senhor é pastor. Parece engraçado, irmãos, mas isso é extremamente comum. Extremamente comum. Uma cliente minha, vários anos atrás, tinha uma funcionária de anos que era evangélica. Ainda é. E eu era um prestador de serviço de informática que ocasionalmente ia lá quando tinha um problema. Aí ela comprou um carro. Aliás, senhor carro. Aí ela falou assim: pastor, estava esperando aqui o meu computador dar um problema para o senhor poder vir aqui na empresa. Mas por quê? Não, porque eu comprei um carro novo, queria que o senhor orasse por ele. Detalhe, o braço direito dela era uma evangélica, mas ela não serve, porque afinal de contas ela não é pastor. E essa pessoa é uma incrédula. Então, você vê, está no imaginário das pessoas a mesma coisa. E aqui nós temos Epáfras, um homem, entre aspas, comum, que teve um grande impacto na igreja. Agora deixa eu vender o meu peixe. Se porventura, numa chance mínima, e eu espero que nunca aconteça, você tenha que ir embora aqui do estado, e você for para uma região que não tenha uma igreja saudável, acontece, e mais do que você poderia imaginar,
por que não começar uma? Irmãos, eu já dei esse conselho para um monte de gente. Pastor, eu estou aqui em Pirapora do Norte, no interior do, sei lá da onde. Aqui tem uma igreja apostólica do fogo do chão que sai, sei lá do quê. Aqui tem uma igreja do sétimo dia, não sei lá do quê. A igreja, aí ela, né, conta. Queria uma igreja para congregar, eu fico vendo os seus vídeos, suas fotos, sei lá o quê e tal. Meu conselho tem sido sempre o mesmo. Comece uma. Eventualmente, o irmão pode pedir ajuda a uma igreja de uma outra cidade e se transformar numa congregação naquela cidade. Mas comece um grupo na sua casa de estudo bíblico. Várias pessoas me responderam: ah, mas é que eu não sou pastor, eu não sou missionário. Quem dera eles fossem apenas um Epáfras. Você já pensou, meus irmãos, se cada cristão que conhece a palavra, que é de repente transferido por uma questão de trabalho, ou qualquer que seja, para uma região que não tenha, plantasse uma igreja saudável, em vez de apenas ficar reclamando na internet que não tem, isso tem muito. Sabe que diferença que isso seria? Mas graças a Deus, irmãos, alguns irmãos têm topado esse desafio. Ano retrasado, né? 2019 agora, retrasado, eu fiz um casamento entre um trabalho desse, já tinha 15 pessoas, já é um ótimo número. Na varanda dele, eu fiz a ligação dele com uma cidade quase 100 quilômetros depois, onde um amigo meu era pastor e disse: meu querido, olha só, esse irmão me procurou há 3 anos atrás, mais ou menos. Ele estava chorando as pitangas porque não tinha uma igreja saudável para congregar na igreja dele. Na verdade tinha até, né? Tinha uma igreja presbiteriana, mas ele, por ter princípios batistas, não se sentia vontade de congregar lá. É compreensível, né? Até o contrário também acontece, certo? Por discordar de batismo infantil e também não ser aliancista. Ele falou assim: pastor, eu posso até congregar lá, mas não é o que eu acredito. Eu falei para ele: então começa uma igreja. Irmãos, ele começou. E aí eu entrei em contato, eu não tenho mais acompanhado, a gente não se falava, claro, toda hora, mas é satisfatório ver, meus irmãos, que existem Epáfras hoje em dia. Inclusive ele falou que ele ia fazer a ligação com essa igreja mãe agora, né, para ser adotada, e não tinha necessidade de ser o pastor futuro da igreja, que a igreja poderia ajudá-los a encontrar um obreiro e começar um trabalho lá. Ou seja, queridos, onde nós estamos, somos igreja. E podemos ser úteis à obra do Senhor para plantar novas igrejas. Aliás, a plantação de igrejas, irmãos, é um fator de transformação social. Isso é o título de um artigo que eu li há um tempo atrás. Plantação de igreja como fator de transformação social. Você planta uma igreja numa área de criminalidade, criminosos começam a se converter, você tem um impacto social. Você planta uma igreja numa área onde as pessoas são voltadas apenas para a riqueza, contrário, né? Materialistas, as pessoas começam a se converter, você tem um impacto social. Mais do que educação, do que saneamento básico, qualquer coisa, o que transforma realmente uma sociedade é o evangelho, e a plantação de igrejas proporciona isso. Para terminar aí a nossa aplicação, a igreja de Colossos não foi implantada por nenhum apóstolo ou líder de destaque, mas por um homem simples que se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Muitos cristãos se acham incapazes de realizar algo em prol do reino de Deus. Acham-se incapazes de fazer algo para Deus e para a sua igreja. Como o exemplo de Epáfras o motiva a fazer algo para o reino de Deus? Você quer um minuto para pensar? Como o exemplo de Epáfras o motiva a fazer algo para o reino de Deus? Quem estava ontem na inauguração da nossa congregação, irmãos? Quem estava ontem? Como vocês sabem, não dava para ir todo mundo. Com pouco número que a gente pôde permitir que fosse, o local já praticamente lotou. É gostoso o mutirão, a amizade ali, né? A comunhão, o servir. Ontem foi dia de festa, foi dia de agradecer a Deus, mas hoje, quem vai estar lá vai ser o grupo de vida Maranata,
Quem vai estar iniciando a EBD é o Tiago, não é isso? Na escala? Não. O Thales, desculpe. Hoje é a realidade. É mais ou menos como casamento, irmãos. Na festa tá tudo bonito. Ela tá bela e formosa, vestida de branco. Ele arrumadinho, vestindo, né, uma roupa daquela que nunca vestiu na vida. Só vivia de bermuda e camiseta de time. Aí chega o dia seguinte do casamento. Aí ele chega na cozinha, ela tá de creme na cara, bobs na cabeça. Eu sou da época do bobs, tá, irmãos? Não é bobs o lugar que você come, não. É aquele negócio que eu colocava para fazer cachinho. As mulheres colocavam no cabelo. Entendeu? Agora é a realidade. Não tem mais aquele pessoal todo lá. É apenas os poucos irmãos da congregação. E um bairro inteiro para ser alcançado. Mas essa é a realidade da obra de Deus. Como eu disse ontem, pintar a parede e pintar a janela foi fácil. Agora é que vem a parte trabalhosa, difícil. É parecido também com o filho. Fazer e curtir a gravidez é uma maravilha. Não é verdade? Deus criou o sexo bom, prazeroso, depois você curte a gravidez e o pessoal vem tocar na sua barriga e tudo mais. Aí nasce o bacuri com cara de joelho. Aí vem aquele primeiro cocô que parece um alienígena. Você diz, quem é essa criança? O que está saindo de dentro dela? As noites mal dormidas. Os dias de febre. Incrível, né, meus irmãos? Como a vida tem várias situações muito semelhantes. Para que nós saibamos. Está apavorando, Guilherme? Não? Tá de boa? Acelera? Vai ter 3 ainda? Olha, irmã. Quantos, Guilherme? Pena que a câmera não pega essas coisas para ficar eternizado. Mas é isso, meus irmãos. Porque não ache que Epáfras chegou assim, né, vindo de Roma. Eu fiz o seminário Apóstolo Paulo de Tarso. Tremei, Colossenses. Não. Foi sangue, suor e lágrimas. Mas eis aqui a igreja. Que até, meus irmãos, através do seu problema, seus problemas, ficou para a história, para nosso benefício. Deus toma os problemas desta igreja e transforma uma enorme bênção para o nosso aprendizado. Conclusão. Apesar de ser uma carta pequena, Colossenses é uma epístola que merece toda a nossa atenção e dedicação no seu estudo. É um documento maravilhoso, tão atual em suas verdades absolutas, quanto foi para a época da igreja de Colossos. Convido você a cavar mais fundo para descobrir os maravilhosos tesouros desta carta. Virando a página, meus irmãos, semana que vem. Te louvamos pelo Evangelho de Cristo, lição número 2. Então, a primeira e a segunda aula, lição número 1, irmãos, apesar que, como eu disse semana passada, eu tentei incluir diversas aplicações aqui, interagir com a nossa vida e a nossa história, é aquela introdução técnica. Introdução que vocês tiveram no livro de Atos, introdução que vocês tiveram no livro de Gênesis, e a nossa igreja já está acostumada. Isso é importante para que você se situe, né? Norte, sul, leste, oeste, no que nós estamos fazendo. Agora, nós vamos entrar no nosso texto. O texto da semana que vem é Colossenses 1, de 1 ao 8. Esse é o nosso texto base. E eu quero pedir aos irmãos que, por tudo que é mais sagrado, como dizia o comentarista do esporte, por amor dos meus filhinhos, não jogue fora os seus R$16, essa fortuna que você pagou por isso aqui, certo? Estude em casa, rabisque, anote, pesquise online. Tem coisas, tem comentários bons sobre o assunto, sobre o livro, sobre essa carta. E vamos vir para a semana que vem ainda mais preparados para aprender e continuar aprendendo, aliás, da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Vamos ficar de pé e encerrar a nossa aula de hoje. Deus Santo querido, nós mais uma vez agradecemos por mais uma oportunidade abençoada de aprender da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos listados no início desse material que dedicaram do seu tempo, horas com certeza de estudo, para
resumir o melhor e o mais importante aqui desse material. Abençoa-nos durante esta semana. Nós temos muitos, entre aspas, afazeres para o nosso crescimento espiritual. Nossa leitura anual da Tua Palavra, nosso devocional diário, a lição da EBD para estudar, enfim, que em tudo isso nós possamos remir o tempo e valorizar as oportunidades que nós temos de continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Abençoa, Deus, nossa tarde de descanso e à noite. Traga-nos para um culto de alegria, de celebração, de aprendizado na Tua presença. Abençoa, Deus, as primeiras reuniões oficiais da nossa congregação, que a Tua Palavra possa hoje também edificar vidas. Abençoa as pessoas que foram convidadas para estar ali, que o inimigo não tenha sucesso em impedi-las, mas que elas possam ir para ouvir a Tua Palavra. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.